bom sábado, você que nos assiste. É com muita alegria que nós o recebemos aqui para mais uma vez compartilharmos a lição da Escola Sabatina. Nós temos aqui dois convidados muito queridos, a Érica, que está aqui com a gente. Obrigada por ter vindo, viu, Érica? E o pastor Bruno também, é um prazer tê-lo aqui. Só lembrando que você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Eu vou repetir, mais.cpb.com.br ou pelo Face, facebook.com/conexão, o número 7, Curitiba, facebook.com/conexão, número 7, Curitiba. Nós estamos estudando hoje a lição de número 6, que fala sobre a canção de amor do rei. E para iniciarmos esse estudo, nós vamos pedir que Deus nos oriente e nos guie. Eu vou pedir para a Érica fazer uma oração para a gente, por favor. Querido e bom Deus, muito obrigada por este dia maravilhoso, por estarmos iniciando mais um dia com a sua presença e sentindo cada vez mais forte o quanto o Senhor nos ama através da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu gostaria de iniciar esse estudo lendo o verso principal da nossa lição, que está lá no livro de Cantares, no capítulo 8, no verso 6, que diz o seguinte: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Quando a gente lê esse verso aqui, a gente pensa muito mais numa paixão arrebatadora do que num amor mesmo, né? Assim, de mais anos e tal. Realmente dá a impressão de uma paixão muito grande. E é interessante, assim, como a gente, estudando essa lição aqui, até o autor ele fala assim, que às vezes quando se fala de um relacionamento entre homem e mulher, parece que a gente sempre acha que o sexo é uma coisa proibida pela Bíblia, que não é uma coisa boa, né? Assim, mal vista, digamos assim. E aqui o autor fala que não, que foi uma coisa criada por Deus, né? E uma relação abençoada por Deus, só que no momento certo. Né? E essa é a grande diferença de hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas encaram a sexualidade não como um compromisso a dois, né? Mas como uma certa banalidade, né? E aqui ele fala realmente sobre a interação do casamento entre duas pessoas, entre um comprometimento para a vida. Não apenas quando as coisas estão bem, não apenas quando a gente está apaixonado, mas é uma coisa duradoura, né? E é isso aqui que a gente gostaria de enfatizar. E aqui quando o livro de Cantares ele fala sobre o que se pensa, né, que era o relacionamento de Salomão com a Sodomita. Então, apesar, né, que a gente sabe que Salomão teve muitas mulheres, né, pastor? Dá para ver aqui que era um comprometimento especial, que era uma mulher especial na vida dele, né? E eu gostaria de começar com você, pastor Bruno, quando a lição ela fala sobre uma vida indivisível. O que o autor quer dizer com isso? Eu gostei muito da sua introdução quando você falou da paixão. A paixão, ela também faz parte da nossa vida. Sim. Então, quando a gente começa a conceituar de maneira negativa algumas partes da nossa vida, isso dá um desequilíbrio no nosso foco e na nossa compreensão, na nossa mente, no nosso modo de pensar, em que existe virtude nessas outras partes da vida. Então, por exemplo, nós que somos religiosos, às vezes menosprezamos esse assunto na intimidade, porque na Bíblia nós encontramos, pelo menos, eu separei aqui 2 passagens que você pode utilizar aí na sua reflexão com seus amigos. No Evangelho de João, no capítulo 6, diz lá no verso 63, né? A carne para nada se aproveita. Ele está falando do espírito. Aí a nossa cabeça, a carne, o sexo, a intimidade, isso daí não serve para nada. Aí quando você vai para aquela Efésios 6, que fala sobre a armadura, né, o capacete, a salvação, o escudo e tal, ali está escrito
a nossa luta não é contra a carne, é contra os principados, o espírito. Então, quando você começa a colocar a carne como negativo, você começa a dar um desequilíbrio nesse negócio. Porque você começa a perceber que a carne, ela faz parte da minha vida. Sim. Ou seja, o que faz parte da minha vida? Sou eu gostar de uma pessoa gostar de mim, a ponto de um belo dia a gente fazer cafuné um no outro. O que é fazer um cafuné? É uma parte do corpo da gente, para você ter uma noção de como é importante isso daí. E além disso, a própria Bíblia diz que a nossa criação, né, aqui na lição de domingo, quando a gente está começando a abrir aqui a lição, ela está falando exatamente que quando nós fomos criados, a primeira coisa que foi feita é o corpo. Uhum. E aí chega o espírito. Então o nosso corpo, ele faz parte sim de um grupo indivisível. Então você põe aí amor, paixão, aventura, sede pelo desconhecido, essa vontade de querer desbravar e chegar e conhecer, isso faz parte. Agora a gente vai poder meditar um pouquinho em como a gente pode utilizar isso daí de maneira mais saudável, mais direcionada, porque isso também pode ferir outras pessoas, sim, entende? Uhum. Então é por isso que a gente precisa entender que no meio religioso, se no meio secular o sexo e a intimidade, ele tem uma grande disputa, no meio religioso existem mais tabus, existem mais disputas, existem mais nuances que as pessoas elas não gostam de ler. Por exemplo, na própria Bíblia aqui você vai ver, quando a esposa vai elogiar o esposo, ela vai falar do corpo dele, seu corpo, aí vai fazer algumas comparações, é como um saquetel de mirra. Aí vai falar do abraço, que tua mão direita e teu braço esquerdo, tua boca. Então a Bíblia ela usa o nosso corpo como um comparativo de coisas gostosas da vida, onde eu não compartilho isso com outra pessoa, eu compartilho Sim. isso com a pessoa especial, como você estava falando, da Sulamita, que foi para Salomão. Então, quando a minha esposa e eu começamos a namorar, começamos a ter aquele relacionamento, uma intimidade, um calor, aquela vontade de estar junto, do corpo se encontrar e fazer um cafuné e dar um beijinho. Essas coisas, elas precisam ser muito bem direcionadas para que não vire um trauma nem para ela e nem para mim. Uhum. Porque senão, você falou uma palavra muito curiosa, as pessoas aí fora, elas estão procurando um tipo de relacionamento, outras elas estão procurando um tipo de programa de amor. E não é bem assim o que a gente vai dar uma estudada aqui, não é bem esse programa. Então, para dar uma direcionada aqui, nós somos integrados, corpo, espírito, paixão, amor, tem essa integração e é claro, aí você tem que saber trabalhar com pessoas que vêm de culturas diferentes, de lares diferentes, de orientações diferentes, alguns não tiveram nem orientação. É verdade. Né? Mas, e exemplos que tiveram em casa também, né? Que também fundamentais. Érica, você como psicóloga, as pessoas acreditam que esse relacionamento sexual, ele pode existir sem um comprometimento pessoal. Você acha que isso é possível? Algumas pessoas tentam. Uhum. Algumas pessoas tentam. Mas é incrível como que a gente encontra esses conselhos da ausência do comprometimento não só em livros religiosos, a gente encontra isso em muitos livros psicológicos que instruem essa questão da sexualidade, pegando o gancho aqui do que o pastor falou, essa questão do físico, do calor, né, daquele desejo, porque o desejo, ele vem já com a puberdade, né? Sim. Então, com a puberdade, o adolescente ele não entende direito que aquilo é um desejo, porque até então a maioria não teve contato, não teve nada.
Então, ele não entende aquela quantidade de hormônios que existem, mas eles estão lá. E quando começa a ter o primeiro contato, né, físico, que são quando se dá o primeiro beijo, quando a gente tem o primeiro abraço, que você começa a perceber que tem alguma coisa diferente, é a partir dali que a gente precisa lidar com essa questão. Mas o que é interessante aqui, dentro da lição, é que a maneira com que Salomão e a companheira dele falam do toque, da pele, do cheiro, do beijo, é de uma maneira muito doce e ao mesmo tempo forte. Eu acho muito pessoal. É Isso me chama a muito. atenção. E para eu ser, para eu ter um relacionamento pessoal, que isso foi uma das coisas assim que me chamou muita atenção na lição, a lição nos relembrar disso, é que eu tenho que ter intimidade. Sim. Então, a intimidade é algo que é construído. Eu não consigo encontrar uma pessoa hoje, sair com ela, ter um relacionamento sexual e depois a gente ter intimidade depois disso. E essa é uma grande frustração que Esse é um acontece. programa de amor. Sim. Né? Então, essa frustração é muito constante. A gente percebe muito nos jovens e às vezes até nas pessoas adultas, mais maduras, porque elas ficam nessa expectativa de que um encontro casual, ele pode se tornar um grande romance. Eu não estou dizendo aqui que não pode, mas a intimidade ela é algo construída, né? Então, para eu descrever, como Salomão descreveu, e ela também, né? A questão da pele, do gosto, do cheiro, e o quanto a sexualidade é boa, é um presente de Deus, é algo que foi deixado por Deus, isso precisa ser conversado antes do ato sexual. Sim. Interessante aqui, até gostaria de pontuar aqui, Érica, que a lição ela fala de etapas, né? Eu achei muito interessante ela falar aqui, primeiro sobre amizade, depois o romance, depois o carinho, a admiração e por último o sexo. Isso mesmo. Então você tem que vencer todas essas etapas para que aquilo seja um complemento. E as pessoas estão começando numa ordem inversa, não é verdade? Não, e até para que o prazer seja pleno. Exatamente. Para que você, quando você acorde, a pessoa esteja ali do seu lado, você falou, o afeto. As pessoas, elas se contentam com um prazer que não precisa ser pleno. Se for um prazerzinho, já tá suficiente. E é mais ou menos isso que a Mônica está falando, né? Para você construir essa plenitude, você vai começar exatamente com essa intimidade, esse amor, essa amizade, rir junto. Para mim isso é importantíssimo, né? Você rir das mesmas coisas. Sim. É gostoso porque você sabe, isso aqui minha mulher ia morrer de rir, meu marido ia adorar isso aqui. São coisas que você vai criando, né? Vai aprendendo. Érica, eu gostaria que você falasse o próximo tópico que ele fala sobre os amores, da canção de amor. Ele fala muito sobre a amizade, né, entre o cônjuge. Eu acho que a questão da amizade entre o cônjuge ela é fundamental, né? Quando a Bíblia fala que nós temos que ter uma intimidade com Deus, né? Nós não temos nenhum tipo, não existe nenhuma relação sexual nisso. Ela é exclusivamente de conversa. Exatamente. Né? Porque a gente está falando com o próprio Deus, que é, né, sagrado. Algumas pessoas profanam isso. Quando a gente fala de amizade, nós estamos falando de conversa, diálogo, né? risada. Nós estamos falando de parceria, de eu entender o outro, de eu olhar para o outro e ver que ele tem defeito e falar assim, mas tem tanta coisa boa, né? Sim. Tem tanta coisa melhor e tem isso, mas eu também tenho isso. Vamos colocar na balança, ele tem isso, ele tem aquilo, mas eu também tenho isso, eu tenho aquilo. Então, a amizade, ela nada mais é do que a aceitação. E como que você vai manter um casamento, e como você vai manter um relacionamento ou manter um comprometimento se você nem aceita, né? Porque assim, eu tenho amigas que eram amigas minhas desde a primeira série. Nós somos amigas até hoje, né? Moramos longe, elas moram em São Paulo, eu moro aqui. Mas a nossa amizade é de uma franqueza,
sabe? Eu consigo ser tão verdadeira com elas tão verdadeiras comigo. Por que eu não posso ter isso com o cônjuge? E assim também é uma amizade que não importa o quanto tempo ficou longe, quando se vê, resgata do momento que parou, né? Então, assim, a amizade, ela é algo valioso e os relacionamentos, me perguntam muito isso no consultório, mas a gente pode namorar com um amigo? Eu falo, se você amá-lo e passar a desejá-lo, mas não tenha dúvida. Sim. Porque é a amizade que vai trazer todo o restante. E assim, o sexo não é o maior nível de intimidade. O maior nível é o contrário. O maior nível de intimidade é o diálogo. Né? Que se não fosse assim, como que os velhinhos se suportariam aos 90 anos? É porque eles continuam conversando, eles continuam pegando na mãozinha, eles continuam saindo para passear, eles continuam fazendo coisas bárbaras, ele continua gostando do cheirinho de dar um cafuné na sua veinha lá, né? Então é esse tipo de coisa que movimenta. Então quando Deus coloca a amizade em primeiro lugar, tem um propósito. Sim. Que é você aprofundar a intimidade. E é o que sustenta, né? E aí, claro, imagina que gostoso, depois de um ato sexual, você poder conversar com o seu cônjuge e dar risada e falar sobre coisas agradáveis. Então, assim, é muito interessante essas etapas que foram colocadas aqui. O homem nos deu, mas Deus não foi mandatório. Mas o homem, aqui, o próprio Salomão, com a sua sabedoria e com um amor muito legítimo, foi mostrando para a gente o quanto isso é importante, né? Pastor, o próximo tópico que fala aqui, ele fala de um conhecimento amoroso e ele cita aquele verso da Bíblia de que fala que os dois devem ser uma só carne. O que ele quer dizer com isso? Um dos dias mais poderosos da lição é esse daqui. Dá para tirar umas 3, 4 sermões aqui. Então, vamos pegar o conhecimento aqui. O conhecimento, ele é utilizado na Bíblia para o sucesso. Então, está lá em Oséias, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Aí, na nossa cabeça, a gente pensa em parte acadêmica, raciocínio, lógica, razão. Aí, você chega aqui, na Bíblia, ela está dizendo o seguinte, aquele homem, Adão conheceu Eva. Essa expressão, Adão conheceu Eva, Adão teve relacionamento sexual com Eva. Só que ele não vai usar teve relacionamento sexual, ele vai usar Adão conheceu. Bom, aí vem a pergunta, então conhecer não é só racional? Não, conhecer na Bíblia é relacional. Sim. Ou seja, quando o meu povo perece por falta de conhecimento, eu vejo que muita gente é extremamente sábia, culta, inteligente, mas Deus está longe da vida deles. Porque eles se preocupam apenas em adquirir o conhecimento acadêmico, mas não relacional. Quando eu fiz teologia, eu descobri que muitos livros que os professores pediam para a gente ler eram de grandes teólogos que nunca iam à igreja. Alguns teólogos chegaram a ser ateu. Eu não acredito em Deus, mas Deus é uma ciência. Aí vai lá e tal. Então, quando você fala de conhecimento, o conhecimento tem a parte intelectual, com certeza, mas tem a parte relacional. Esse é um ponto. Um outro ponto da lição de terça é a parte do venha ao meu jardim. Essa parte é muito curiosa. A Bíblia, ela tem uma linguagem que não é da nossa época. Tá? Então, na nossa época e na nossa cultura, em alguns lugares do Brasil, ainda tem essa também, né? Então vamos lá, ó. A Mônica é uma mulher mais branquinha e loirinha. Tem muito marido que poderia virar para sua mulher branquinha e loirinha e falar, ai, minha neguinha. No Brasil, em algumas culturas, isso é sinal de carinho, sinal de intimidade. A mulher fica até feliz, eu sou a neguinha dele. Mas isso é cultural. Quando a pessoa fala, vem para o meu jardim, a gente precisa entender o seguinte, na época da Bíblia, quando a pessoa fazia uvas e colhia aquilo que havia plantado, eles comemoravam. Havia até uma festa para isso, chamada Festa das Primícias, Festa das Colheitas, que por sinal vai ser
lá para o mês de junho, mais ou menos, 50 dias depois da Páscoa. Eles comemoram o quê? O prazer de você colher aquilo ali. Agora imagina você não ter um campo, você não ter um eirado, você não ter um lugar para pisar uva, você não vai ter o quê? O prazer de viver isso daí. Sim. Quando a mulher diz, vem para o meu jardim, e o homem diz, eu quero estar com você no meu jardim, ele está dizendo exatamente isso daí. Nossa, a gente tem o prazer de poder comemorar juntos, só nós dois. Olha que intimidade, que delícia. Esse é um outro ponto. Um outro ponto, bem na pergunta inicial aqui, tem a ver um pouquinho sobre o poder que o marido tem sobre a mulher e a mulher sobre o marido. Aqui o assunto é privação. Então é mais ou menos assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, diz que o marido tem poder sobre o corpo da mulher. Aí o homem gosta disso. Mas aí tem a contrapartida. Também. E a mulher tem o poder sobre o corpo do marido. Bom, então, se a mulher tem o poder sobre o corpo do marido e vice-versa, então eu posso chegar para minha mulher, mulher, é o seguinte, eu quero teu corpo hoje. Ai, que coisa horrível, pastor, que você está falando para a gente. Ué, quando Jacó estava casado com Lia e Raquel, Rubem chega com mandrágoras. E aí Lia vira para Raquel, eu quero discutir hoje, eu vou ficar com meu marido. Elas estavam disputando o quê? O corpo de Jacó. Sim. Eu quero esse homem hoje. E aí, por causa dessas mandrágoras aí, Jacó, a moeda foi as mandrágoras para ficar com Jacó. E resolveu. Então a Bíblia ela dá um exemplo de que nós podemos sim negociar e conversar e discutir sobre isso. Por quê? Porque quando a mulher diz, eu não quero. Ou o homem também já, não quero. Ok, existe um combinado, mas você tem que ter um limite para isso. Por quê? Porque a mulher tem isso sob direito, assim como o homem tem isso sob direito. Uhum. Eu exemplifico isso quando eu vou fazer algum casamento, dizendo o seguinte, o amor de vocês é que trouxe vocês dois aqui para esse altar e estão casando. Aí eu digo assim, não é só o amor não é tudo. O amor legítimo que vocês têm um pelo outro, que vocês entenderam ser um do outro, é que os fez convencer de estar aqui hoje. O que é esse amor legítimo? É olhar para aquela pessoa e dizer, essa pessoa é minha. E o marido olhar para a mulher e a mulher olhar para o marido e falar, ele é meu, ela é minha. Isso daí, quando os dois batem e se convencem disso, é quando o Paulo está dizendo, o seu corpo é meu, o meu corpo é seu, e os dois se entendem e dizem, eu concordo. E Deus abençoa. Uhum. E aí você começa a pegar um exemplo que eu quero deixar aqui para vocês. Quando Sara disse para Abraão, tome Agar, e Agar vai te dar um filho. E ele teve um filho com Agar. Deus disse para Abraão, Abraão, não é por Ismael que eu vou chamar a sua descendência. E aí Abraão disse, mas Senhor, é o melhor que eu podia fazer. E aí Deus disse, mas eu não quero o melhor, eu quero o legítimo. O legítimo é a Sara. Uhum. Então, esse é um ponto da lição importante. E o outro ponto importante é esse conhecimento que a gente já comentou, que descreve a presença de Deus no casamento. Uma vez que você tem um relacionamento saudável com a sua esposa, com o seu esposo, Deus ele faz parte desse relacionamento. Dessa união. Érica, eu queria que você falasse aqui, eu acho que é uma coisa muito importante, que ele fala do amor no tempo certo. Uhum. E como é que a pessoa vai saber que é o tempo certo? É através da intimidade com Deus, né? Porque Deus vai mostrando aquilo que a gente deve ou não fazer. Então, quando uma pessoa faz algo e que ela se sente culpada, e que aquilo não faz bem, e que de certa forma existe uma força ou algo que seja desagradável, ou algo que não seja de comum acordo, é certo que não é a hora, né? Nós vivemos uma era de manipulação intensa. Uhum. A manipulação sempre existiu. Mas agora ela vem por todos os campos. Ela vem pela mídia, ela vem pelas redes sociais, ela vem pelo telefone, né? O próprio WhatsApp é uma rede de muita manipulação, onde as pessoas escrevem por não estarem
Cara frente a né? frente, Face a face. elas escrevem coisas absurdas e elas acabam conseguindo coisas ou atitudes de outras pessoas que antecipa, né? Então, a hora certa, o momento da maturidade é quando você entende que a outra pessoa, ela tem total discernimento de que nós damos glórias a Deus com o nosso corpo. O sexo, sim, foi deixado por Deus. Ele é algo muito bom, mas não é para ser usado como uma droga. Sim. Que você vai lá, você usa, e nós estamos lidando com pessoas, com seres humanos, que têm sentimentos. Nós não podemos objetivar essas pessoas, eu transformo ela num objeto. Né? Não, tem que ter afeto, e o afeto é algo que é um dos pilares emocionais da mulher. Então a mulher ensina para o homem a questão do afeto, o homem traz muito forte o pilar do poder, né? Tanto que a parte sexual no homem é muito mais forte, né? Existe um atenuante muito maior físico, que faz parte do gênero masculino, e que muitas vezes, como o pastor falou, eu não posso usar isso como manipulação. Ah, não, eu não quero, quando estou falando do casal casado, né? Sim. Eu não posso ficar usando isso como manipulação. Então, quando a Bíblia fala do poder, né? E esse poder tem a ver também com esse tempo de maturidade, é exatamente quando nós estamos falando, eu não enxergo o outro como um objeto. Sim. É quando eu enxergo o outro como um ser. Eu amo tanto que eu vou respeitar e eu vou cuidar, e quando o outro estiver feliz e estiver em paz, eu estarei também. Então, que bonito isso, né? Sim. Eu perceber que o outro está em paz, que o outro está tranquilo, e que isso faz com que a relação sexual e o prazer seja mútuo, né? Mais E espontâneo, mais espontâneo. natural. Porque, veja, nós estamos vivendo a era da tecnologia, a era da intelectualidade, nunca se teve tanto acesso a livros, e os nossos adolescentes e até alguns adultos, eles estão extremamente primitivos, as pessoas fazem sexo em todo lugar. É verdade. E com qualquer um, né? Eu gostei dessa. É Vai extremamente por aí. desagradável. Nós estamos os animais, nós estamos nos tornando semelhantes aos animais. Porque a gente faz sexo em qualquer lugar, em qualquer canto, público, filmado, foto. Sim. Então, assim, isso se torna muito primitivo, né? E Deus não, Deus é um Deus de E excelência. acaba trazendo uma desvalorização, né? As próximas gerações elas vão ter muitos problemas para saber valorizar a companhia que ele tem. Por conta disso. Não, e eu fiz, só complementando, eu participei de uma palestra de uma senhora que ela foi prostituta a vida toda dela. E uma coisa que ela falou que eu fiquei me marcou muito, foi que o afeto que muitas vezes, né, isso não é uma justificativa, né, mas tinham homens, né, e até mulheres que as procuravam para que eles fossem bem tratados. Fossem tratados com carinho, que fizesse só um cafuné, sabe? Que falasse para eles que eles eram bonitos ou bonitas. Imagine. Carente. Uma carência. Então, por que não né? a gente fazer isso? Porque eu fiquei brava, porque eu fiquei com raiva, porque ele não fez o que eu queria. Será que vale a pena? Sim. Olha, gente, o nosso tempo já está esgotando. Eu gostaria só, pastor, que você falasse sobre o último tópico que ele fala sobre guardando o presente do Criador. Essa aqui é o perfume da lição, Sim. Essa parte é lindíssima. Deus cria o homem. Qual foi a primeira coisa que ele criou o homem? Adão, está aqui sua mulher, Eva, está aqui seu marido. Aí ele disse, aproveitem a lua de mel. Não, ele disse assim, crescer e multiplicar. Ou seja, a primeira coisa que ele falou tenha relação. Ou seja, na nossa cabeça de pecador, não, que isso, pastor, que coisa triste. Ele está abençoando o casal com o máximo do que a criação pode fazer. Um homem ter relação com a sua esposa e, a partir dessa relação, dar sequência à vida. Sim. Isso os anjos não têm. Não. Não tem. A gente teve isso daí. Isso é inacreditável. Então, isso é a primeira coisa. Deus deu. Isso é um presente para a gente. Segundo,
O apóstolo Paulo, em uma das passagens dessa lição, diz: todas as coisas me são lícitas. Então, rapaz, pode aí. Você quer fazer sexo com quem você quiser? Beleza. Só que o apóstolo Paulo diz: nem tudo Me convém. Então, lembre-se disso. Você Sim. quer? Beleza. Nem sempre convém. Então, lembre-se disso. Afinal, você quer, mas você tem que ter uma outra pessoa. Então, Sim. isso é importante. Uma outra coisa, quando nós utilizamos o sexo apenas para satisfazer e a gente se esquece da outra pessoa, dessa atenção que a Erika acabou de falar, que eu achei curiosíssimo, a gente está destruindo a imagem de Deus. Porque a minha esposa, ela foi feita à imagem de Deus. E eu fui feita à imagem de Deus. Sim. Então, eu disse no início que muitas vezes nós descalibramos, nós não fazemos um bom conceito do corpo, porque o espírito é o que importa, o corpo não importa, e o apóstolo Paulo diz: o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é importantíssimo, a ponto de Deus falar: é sagrado, por isso que o seu corpo pertence à sua mulher e vice-versa. Então, essa lição de quinta, ela dá um perfume para nos lembrar de maneira agradável que a minha união, a minha intimidade com o meu esposo, com a minha esposa, vai me aproximar dessa beleza que é a criação, que é o poder de Deus dar a gente capacidade de vida. E isso a gente encontra nesse compartilhar. Você gostaria de falar alguma coisa sobre isso, Erika? É interessante porque quando a gente fala de amor, não existe nada que seja artificial que se compare ao clímax de uma relação sexual com alguém que você ama. Então você pode usar a droga que for, você pode fazer o que for. Não existe. Nós temos um ápice de prazer tão grande. E é tão interessante isso porque, às vezes, eu penso assim, nossa, como Deus é maravilhoso por ter criado algo tão bom, né? Que consegue fazer com que a gente se sinta agradecido por Ele ter criado isso. E não me viciar em algo, né? Quando a gente pensa em drogas artificiais, a gente percebe que muitos jovens acabam buscando nas drogas exatamente aquilo que Deus deu naturalmente. Sim. Mas que a gente consegue sentir isso com muito mais presença e com muito mais intensidade, já que essa é uma palavra que o ser humano gosta muito, né? A intensidade. Quando nós estamos casados, estamos bem, estamos construindo uma vida com alguém, né? Ninguém está dizendo que relação sexual sempre é perfeita, né? Salomão colocou aqui de uma maneira belíssima, ter todos, a maioria de nós, a maioria de nós também passa por dificuldades e por problemas, mas a questão é de que maneira que a gente pode solucionar esses problemas para que continue sendo melhor. E Deus é tão maravilhoso que se você tem um relacionamento íntimo e essa amizade com o seu cônjuge perdura, essa relação só melhora. Ela cresce. E cresce. E ela vai se tornando cada vez mais qualificada. É só Deus para conseguir isso. Eu vou só terminar aqui lendo uma última citação que fala o seguinte, olha: Deus declarou a todos que não recusará a sua presença em ocasiões de matrimônio, e que o casamento, quando unido à pureza e santidade, verdade e justiça, é uma das maiores bênçãos concedidas à família humana. Amém. Tudo aquilo que a gente falou, às vezes a gente pensa que todas as orientações de Deus, o jovem tem muito esse pensamento, né, que Deus está tolhindo ele. Mas muito pelo contrário, porque o que Deus quer? Ele quer o prazer pleno, a segurança plena, Ele quer um prazer emocional, né? Ele quer um prazer estruturado, de segurança, isso não mesmo. só físico, né? E quando Deus nos dá todas essas orientações dentro de um relacionamento seguro, com comprometimento, que é o do casal, né? De que está construindo uma família, por que Ele está dizendo isso? Porque Ele quer o melhor para a nossa vida.
né? Então que isso sirva realmente para nós de orientação, né? Aqueles que não casaram ainda, que ainda não têm uma pessoa do lado, que realmente esse comprometimento ele não é para te tolir dos outros relacionamentos, muito pelo contrário, ele é para te dar uma vida plena, né? De proteção ao lado de Deus. E esse é o meu desejo, né? Para nossa vida enquanto casados, para a vida daqueles que nos assistem e mesmo para a vida daqueles que não casaram, que também Deus tem um plano para esses também. Eu agradeço muito a participação de vocês e nós vamos terminar com a palavra de oração e peço que o pastor Bruno faça uma oração para a gente, então. Oremos, então. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, por recapitular um pouquinho essa lição maravilhosa. Através de cantares e demais passagens da Bíblia, percebermos que nós somos um complexo de paixão, amor, intensidade, estrutura, segurança, afeto, amor. Senhor, obrigado porque através disso tudo o Senhor tem instruído a como nós podermos identificar e desenvolver um relacionamento honesto com a nossa esposa, com o nosso esposo, e assim podemos ter um convívio muito saudável e pedindo a Tua bênção e aprovação. De maneira especial, pedimos para que todas as famílias já estruturadas possam receber o toque do Espírito Santo e aquelas que estão se preparando, aqueles casais que também possam aprender com os mais velhos e meditar um pouco naquilo que pensamos e estudamos, porque temos certeza, o Senhor está à frente. Nos guie, nos guarde, esteja com os nossos amigos e queridos onde eles estão, é o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada pela tua participação conosco no estudo dessa lição. Só para relembrá-lo, você também pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.